mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Deus que se fez homem poderia reconciliar nós homens consigo mesmo, com Deus. Por isso, dizemos que o sacrifício foi por amor, pois ele não tinha pecado. Nós sim. Se o pecado gera morte, quem deveria morrer seria eu. Seríamos nós, não ele. Então toda a minha, a sua podridão, todos os meus e os seus maus pensamentos, toda a nossa revolta que é contra Deus, tudo isso estava sobre os ombros de Jesus Cristo. E ele venceu não somente o pecado, mas ele ressuscitou e venceu também a morte. Quando você achar que a sua vida está difícil demais, que nada dá certo, por favor, irmão, não se vitimize. Olha essa foto que eu vou mostrar e lembre-se de tudo que Jesus passou por amor a você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é mais ou menos como ficou as costas de Jesus naquela cruz. Isso é mais ou menos o que o nosso pecado faz espiritualmente conosco. Ele tira da gente a capacidade de viver. A aliança que Jesus fez, ele substituiu a gente na cruz, fazendo a gente se reconciliar com Deus. E esse é o ponto melhor, maior da nossa reconciliação, ou do que ele fez, os termos da aliança. Você se tornou, por causa da cruz, você se tornou amigo de Deus. Você é bem-vindo na presença de Deus. Como é que isso aconteceu? Então a gente vai por capítulos agora, tá bom? Romanos capítulo 5, então apresenta para nós que nós somos justificados. Está aqui um resumo, aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa pecou e nos deixou de todo escravos do pecado e da morte, foi Adão lá atrás, também uma única pessoa pagou o preço do resgate e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar da escravidão, ele nos trouxe, ele nos chamou para a vida. Um homem disse não a Deus, que foi Adão, e afundou a humanidade no erro. Um outro homem satisfez a justiça de Deus e consertou tudo o que estava errado. Você pode ler aí Romanos 5, versículo 1, o que é que diz? Você foi justificado. Nós fomos justificados. Quando Jesus toma na cruz o seu pecado, ele limpa você. Em 2 Coríntios capítulo 5 diz que nós somos feitos justiça de Deus. Não é a justiça feita pelos homens, nem produzida pelo esforço e a dedicação, nem pela santidade de seu ninguém. Jesus aplicou a você a justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. Se algum dia você entendeu que Cristo morreu por você, por causa da sua condenação e por causa da sua maldade, por causa daquilo que você é, se você entendeu isso, você precisa entender que aquele sacrifício não foi vão. Aquele sacrifício foi para fazer você justo. Não pelos seus méritos, nem pelos seus hábitos,
nem pelo seu comportamento, nem pela sua ética, nem pela sua moral. Foi um decreto divino imputado a você. Ele veio e deu isso a você. Quando ele disse está consumado, a justiça de Deus foi imputada a você, e diante dos olhos de Deus você é justo. Não tem mais nada, nem ninguém que consiga lhe acusar diante de Deus por toda a eternidade. Quando Deus olha para você, ele vê o sangue do Filho dele. Ele vê a limpeza que esse sangue faz. Você foi considerado amigo de Deus. Amém. Os termos de aliança que nós oramos são esses. Não oramos nem falamos com Deus como se fôssemos de alguma maneira devedores, como se ainda tivéssemos sem a prerrogativa, sem a possibilidade real de falar com Ele como um amigo. Do mesmo jeito que a gente pode contar com um amigo quando a gente está passando por uma crise, por uma necessidade, a gente pode ligar e a gente sabe que vai falar com alguém que vai entender a gente, vai conhecer a gente, vai socorrer a gente. Esses são os termos. Preste atenção, quando você fala com Deus, você fala como justo. Deus não está mais imputando a você a sua transgressão. Não está mais. Não há nada que vai anular o sacrifício de Jesus feito por você. Nada. Nesse sentido, a gente pode orar falando sobre qualquer coisa com Ele. É difícil para você viver em pecado, viver, por exemplo, ansioso. É difícil para você viver, por exemplo, sempre tendo medo do futuro, medo dos homens, medo, sei lá, do que vai acontecer com você. Se é difícil suportar os problemas que você tem ao seu redor e que normalmente você atribui esses problemas ao resultado, a uma resposta dos seus erros. Você diz assim: eu estou pagando pelo que eu fiz, eu estou pagando pelas minhas próprias besteiras feitas no passado. Eu preciso dizer para você, você tem um amigo para conversar sobre isso, que não está lhe imputando mais nada, que não está olhando para você de lado, nem com um olhar ríspido de alguém que está dizendo para você: olha, te vira, você fez a besteira, agora você mesmo vai limpá-la. Ele olha para você e diz: vem cá, filho, senta no meu colo, vamos conversar, porque eu amo você, vamos conversar. Você tem alguma coisa para conversar com Deus, irmão? Tem alguma coisa que não funciona na sua vida que você precisa conversar com Deus? A justiça de Deus deixa isso para a gente. Deixa essa oportunidade, esse privilégio. Vamos orar? Se você quiser orar, tem o seu tempo aí de falar com Deus sobre. O pessoal que está lá mais atrás, se quiser vir sentar-se aqui também, ou pode sentar-se aqui na frente, você fica à vontade. Aqui fica melhor para assistir, para ver os textos. Isso aqui é oferecer no chão, né? Não tem outro lugar. Então, se quiser vir, pode vir. Vamos orar, irmãos? Eu pedi para você fazer uma oração, eu sei que é breve o nosso tempo, mas uma breve oração.
Senhor, eu peço perdão, não apenas por mim, mas também pelos meus irmãos. Peço, Senhor, junto com eles, pela falta de intrepidez que tenho tido, Senhor, de não me chegar a Ti com ousadia para falar sobre as questões reais. Por falta de confiança de que eu vou ser aceito e vou ser bem recebido, Pai. Senhor, eu confesso junto com meus irmãos que nós temos sido assim, tão negligentes nessa atitude de falar contigo, de colocar, Senhor, as coisas reais da vida diante do Teu altar. Perdão, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 6. Eu separei alguns pedaços desse Romanos 6. Romanos 6, de 6 a 11, diz assim: o velho modo de viver, o nosso velho homem, foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Sabendo isto, que foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o modo de viver do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós viveremos. Vocês estão mortos para o pecado e estão vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Eu estou misturando duas versões do texto da Mensagem e do texto da Revista Atualizada, desse texto de Romanos 6, versículos 6 a 11, para trazer uma verdade que está aqui bem clara. Nós fomos mortos com Cristo. Quem foi morto foi o nosso velho homem. Mas me parece que essa parte da nossa relação com Deus, da nossa aliança com Deus, não está muito clara para nós. Parece que o fato da gente ainda pecar não fica claro para nós que a obra consumada de Jesus inclui que o nosso velho homem foi morto. Ele não tem mais parte na nossa vida. Ele não tem mais opinião. Ele não tem mais força. Ele não tem mais nada. Mas a gente crê nisso, irmãos. Eu sei que na nossa teologia, quando a gente fala de depravação total, quando a gente fala sobre o quanto escravo do pecado nós éramos, o quanto perdido éramos, o quanto pecadores nós éramos. Eu sei que isso está bem fundamentado, especialmente naqueles que são presbiterianos. A gente ouve isso desde pequenininho. Mas me parece que esse aspecto da aliança de Deus conosco, ela não ficou muito clara para nós. A perseverança dos santos, a obra consumada de Cristo, a aplicação dessa obra transformando uma realidade interior. O velho homem foi morto. Você acredita nisso? Se você não acredita nisso, irmão, eu recebo que você não seja salvo. Se a maneira de você explicar seu pecado ainda dizendo, é por causa do velho homem, eu recebo que você não seja salvo. Você ainda está justificando as suas velhas obras, como se o velho homem ainda estivesse vivo. Eu preciso dizer para você, com muito medo, eu preciso dizer para você que se é isso que você justifica a sua vida, você nega a cruz de Cristo. Você nega que Ele morreu para matar o velho homem. Paulo aqui em Romanos 6 fala com toda clareza que é possível. O velho homem morreu. Você acredita nisso? Ou não?
reconciliar aqui, nessa verdade, os seus pecados. Eu não estou falando, nem Paulo está falando, que o cristão salvo não peca mais. Mas talvez a gente precise aprender a fazer isso assim, entender essas coisas, destrinchando-as como Paulo faz aos romanos. Antes dele falar sobre essa luta contra o pecado, ele faz uma afirmação bem clara para a gente. O velho homem foi morto com Cristo. A sua luta não é porque você tem um lado seu que é o velho homem e um outro lado seu que é o novo homem, e você vive feito como se você tivesse uma dupla personalidade ou fosse uma espécie de esquizofrênico, que uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Não é. Não é. Se você tem dupla personalidade, o problema é psiquiátrico, não é espiritual. Se você tem esquizofrenia, é psiquiatria que resolve isso. Espiritualmente ninguém pode ser esquizofrênico. Espiritualmente, ou você é o velho homem vendido à escravidão do pecado e condenado eternamente ao inferno, ou você é nova criatura criada em Cristo Jesus lá naquela cruz, porque você foi crucificado com Cristo. Você crê nisso, irmão? Você crê que toda a força do pecado, todo o poder do pecado, toda a legitimidade do pecado que tinha dentro de você, que lhe obrigava a pecar, que lhe condenava a pecar, você crê que isso foi morto? É possível isso? O velho homem foi morto e crucificado com Cristo, e nós ressuscitamos com Jesus. Foi imputado para nós uma nova vida. Romanos 6, versículos 15 a 18 diz assim: agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos, ou seja, eu posso agora pecar para fazer o que eu quiser. Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que nos vier à cabeça. É isso que significa que o velho homem morreu? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria, que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a própria liberdade. Ofereçam-se ao pecado e esse será o último ato livre de você. Você é que foi morto para o pecado. O seu velho homem foi morto. Você agora é nova criatura. Toda vez que você se oferece ao pecado, você se torna escravo do pecado por oferecimento, e não mais porque o velho homem ainda habita em você. Quando você se oferece ao pecado, quando você aceita obedecer ainda os termos do pecado, você se oferece como escravo, sendo liberto. Você se oferece ao diabo, sendo livre dele. Não quer dizer com isso que é o velho homem. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras da vida de vocês. Mas, graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor. O nome dele é Jesus Cristo, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade de Deus, não do mundo, nem do pecado. Isso quer dizer que a gente passou a ter um novo caminho, não fora como regras impostas pela igreja, não fora como regras impostas pela lei, mas a gente passou a ter um novo caminho dentro de uma nova criatura que foi feita em nós. Deus mudou dentro da gente a nossa alegria, a nossa vida. Os termos da aliança são esses. Primeiro, você foi justificado, por isso você está limpo e purificado.
E o segundo, você foi liberto do velho homem e agora você tem um novo homem, que é criado segundo Deus em Cristo Jesus para viver conforme Ele. Esse novo homem pode se oferecer para o pecado, pode ainda querer viver no pecado. Ele está livre, inclusive, para fazer isso, mas quando ele faz, ele encontra simplesmente dilacerada a própria existência dele, mas não mais a condenação eterna e nem perde a amizade com Deus. Você acredita nisso? Será que é possível isso? Será que é possível, mesmo que eu vá e peque, eu não perca a possibilidade dessa relação com Deus fluida e real? Os termos da aliança são esses. Eu estou lendo aqui as escrituras, eu não estou inventando da minha cabeça. Romanos 6 é um divisor de águas na vida de um crente. Ele tem que olhar para Romanos 6 e falar assim: meu Deus, eu não tenho mais dentro de mim nenhuma inclinação para o pecado. Eu não tenho mais. Não tenho em mim. Eu tenho na minha carne, como a gente vai ver no capítulo 7, mas não mais dentro do meu coração. Eu posso ainda pecar, eu posso até me oferecer à escravidão do pecado, mas isso não é mais o meu interior, porque eu fui, de uma vez para sempre, eu fui morto com Cristo, e quem morreu foi o meu velho homem. Você acredita nisso, irmão? Você acredita então que é possível viver uma vida liberta de verdade do pecado? Paulo usa algumas expressões, por exemplo, lá em Colossenses, ele usa aos Gálatas, ele usa aos Efésios também. Ele diz para você mortificar o velho homem com as suas concupiscências. Ele diz para você se despir do velho homem com os seus enganos. O que Paulo está dizendo é: pega isso que morreu, essa coisa que era você, e tira ela da sua vida. Joga ela fora. Isso é responsabilidade sua. Mas você não consegue fazer por si só, como a gente vai ver no Romanos capítulo 8. Entretanto, saiba que a sua luta não é mais para você ser vitorioso contra o pecado. A sua luta é para você se submeter ao Espírito. É uma luta bem diferente. Você não tem que viver lutando para poder deixar hábitos pecaminosos, mas vive lutando para se submeter ao Espírito em todas as coisas. Para que Ele reine, para que Ele governe, para que Ele faça. Não adianta, você vai passar a vida toda, por exemplo, tentando perdoar alguém e não vai conseguir. Você não consegue. Renda-se ao Espírito e Ele lhe dá poder para perdoar. Você vai passar a vida toda tentando esquecer algum desafeto, algum problema que aconteceu, que lhe traumatizou, e você não vai conseguir. Renda-se ao Espírito, entregue isso a Ele, deixe que Ele governe o seu coração, governe as suas emoções, e você vai ver que Ele cura você. Sua luta agora é uma luta por se colocar debaixo dele, por deixar de ser protagonista para deixá-lo ser o protagonista da sua vida. Romanos 6 chama a gente para orar. Vamos orar? Amém. O que você teria para dizer a Deus a respeito disso? Eu acho que uma das coisas que a gente poderia dizer é: Senhor, ajuda-me a crer que o velho homem não mora mais aqui. Ajuda-me a crer que o Senhor matou o pior de mim. Matou. Ajuda-me a me regozijar na verdade de que eu sou para sempre liberto de tudo que havia de pior em mim. Estou livre, porque foi morto. Foi morto o velho homem. Ajuda-me a crer, Senhor. Ajuda-me a crer. Se tiveres fé como um grão de mostarda,
Vocês vão dizer a esses montes: saiam daqui e se lancem ao mar, e eles vão obedecer a vocês. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Vamos orar? Pai, como é difícil a gente deixar de ser protagonista para passar a ser conduzido, guiado. Como é difícil, Senhor, a gente acreditar que não existe mais esse velho homem que é rebelde, que é contrário ao Senhor. Como é difícil, Pai, a gente viver livre desse peso. Porque a gente se acostumou a pensar assim, Pai, a explicar assim. Senhor, estava te pedindo que o Senhor nos libertasse. Eu queria pedir, Senhor, isso com muita veemência, Pai. Liberta o nosso coração desses ingênuos mentais que fazem a gente continuar no mesmo erro sempre. Esses sofismas parecem verdade, mas são mentiras. Essas coisas que têm destruído, Senhor, a nossa capacidade de perseverar, de ter lucidez, de ter alegria, de ter vigor espiritual. Deus, aumenta a fé do teu povo, aumenta a minha fé, Senhor. Faz a gente saber a identidade que a gente tem. Faz a gente saber que o pior de nós foi morto naquela cruz com o poder dos céus, que era necessário um justo morrer para que meu velho homem fosse morto. Ele foi morto, louvado seja o teu nome, Senhor. Aumenta a minha fé, me faz ver isso a cada dia, Senhor. E quando eu me senti seduzido pelo pecado, quando eu me senti inconveniente com o pecado, me faz lembrar que isso não sou mais eu, que não tem mais nada a ver comigo aquilo, Pai. Tira isso, Senhor, de nós. Tira essa ideia equivocada, essa maneira perversa de continuar pensando no Evangelho, Pai. Liberta teu povo, Deus. Liberta não apenas aqui nessa reunião, mas liberta teu povo chamado pelo teu nome, Deus. Que nessa cultura brasileira tem perdido tanto porque não consegue crer na obra consumada de Cristo, Pai. Liberta teu povo, liberta aqui, Senhor, nós, para que a gente aprenda a resolver os nossos conflitos internos à luz do teu Evangelho, Senhor. A gente aprenda a resolver as lutas, as coisas do coração a partir do Evangelho de Cristo, Pai. Ó Senhor, por favor, mexe conosco aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Romanos 7, talvez o capítulo mais controverso que a gente vai encontrar no Novo Testamento. Ele fala que, ele começa falando que existe que qualquer pessoa que entenda de lei vai concordar que se você é casado com uma mulher e a mulher morre,
você pode contrair novas núpcias. Ou seja, você não está ferindo lei nenhuma, você não está sendo infiel, você não está sendo, sei lá, uma pessoa irresponsável, desalmada. Se você perdeu sua esposa, você pode contrair novas núpcias. Paulo conta isso para dizer que a gente perdeu mesmo o velho homem, que era afinado com o pecado, e agora a gente tem uma nova núpcia para viver. A gente agora tem um novo amor tomando conta do nosso coração, e é Jesus Cristo esse novo amor que Paulo descreve dizendo assim: olha, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, por causa desse novo amor. Versículo 19 a 25, Paulo diz assim: porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu termino fazendo. Mas se eu faço o que eu não quero, veja só o argumento de Paulo: se eu já fui morto com Cristo e eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e quem faz é o pecado que habita em mim. Não o velho homem, mas o pecado. Preste atenção. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro na lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, aquilo que eu sou de verdade, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, na conversa com Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Fiz questão de deixar em negrito para que você entenda: não é mais seu homem interior, não é mais o velho homem. Watchman Nee fala a respeito disso, dizendo que é uma memória que ficou incrustada no seu corpo, é uma influência do pecado que ainda continua mexendo com você. É um costume, é um mau hábito que está instalado em você, da maneira de você ver o mundo, de você entender as coisas, de você processar e de reagir. Esse mau hábito está lá, mas não tem mais o velho homem. O velho homem criou esse mau hábito em você, mas ele morreu. Esse mau hábito persiste, mas ele não tem mais força de continuar, porque o velho homem, que era o dono dele, morreu. Será que a gente entende isso? A nossa luta não é mais contra uma entidade, contra um ser do tipo: eu sou o velho homem, meu velho homem é quem faz isso. Não, não é mais. Não é mais. Eu tenho uma atração por causa da minha memória. Eu fui criado vivendo em pecado. Eu reagi ao pecado com satisfação, porque o meu velho homem adorava o pecado. Ele era casado com o pecado, ele era casado com o diabo. Meu velho homem amava pecar, mas ele morreu. E agora, quando eu peco seduzido pelo pecado, eu não tenho mais prazer no pecado. Não tenho. Mesmo o prazer efêmero, aquele prazer momentâneo do pecado, não me satisfaz mais. Por quê? Porque morreu a minha esposa. E agora eu estou casado com outro. Ou com outra. Essa é a argumentação de Paulo. O fato de você estar no novo casamento, você pode trazer hábitos do velho casamento para o novo casamento. Mas como não existe mais a velha esposa, você vai aprendendo a viver com a nova esposa e mudando os seus hábitos. É essa a argumentação de Paulo. É claro que todos nós fomos gravemente influenciados e afetados pelo nosso velho homem. É claro. Toda a nossa percepção do mundo habitava no velho homem. Todos os engendros e a malícia, a maldade que tinha no velho homem, ela se tomou de nós de uma maneira que a gente pode dizer, é como se fosse nos membros uma escravidão. É isso que Paulo diz. Mas ele diz: dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu tenho um outro governo. Essa expressão de lei. Eu tenho um outro desejo, eu tenho um outro anelo, um negócio que é diferente. Eu quero Deus. E quando eu percebo que eu faço errado, eu percebo que eu faço errado, mas não era o que eu queria fazer. Então ele diz: então não sou eu quem faz, é o pecado que habita em mim. Isso é revelador, irmão.
Isso é a gente começar a ter consciência sobre o processo do nosso caminhar. Nós não estamos sendo mais, de alguma maneira, instigados ao pecado pelo velho homem. E cada processo do pecado, ou seja, cada vez que eu peco, por causa do meu velho homem ter morrido, cada vez que eu peco, mais distante eu fico do pecado. Porque esse pecado que peco agora não consegue mais me satisfazer como antes me satisfazia. E por não conseguir me satisfazer, ele gera em mim uma incredulidade, uma incapacidade de continuar querendo pecar. Ou seja, aquilo que Deus fez me libertando, agora opera nos meus hábitos, nos meus costumes, me libertando paulatinamente. E eu vou ficando livre dos hábitos, de uma liberdade que já me foi feita interior. Entende ou não, irmão? Você entende? Alô? Esse aqui é o termo da aliança. Você não está mais lutando para ser livre de algum pecado. Você não está mais lutando. E se você tentar lutar, eu digo que você vai terminar fracassando, que é o que Paulo está dizendo. No final ele faz um grito, ele diz assim: meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Continua, ele fala: desventurado homem que sou. É esse o clamor que alguém já disse que é o clamor mais evangélico, né, que um homem pode fazer. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja que ele está usando a expressão um corpo morto. Ele está dizendo, meu velho homem que morreu, ele ainda está querendo opinar como se ele ainda fosse vivo. Essa expressão aqui, que alguns teólogos falam assim, que era uma sentença romana de você ser condenado a carregar nas suas costas, amarrado a você, uma pessoa morta, um corpo morto. Para que à medida que o corpo fosse apodrecendo, os capurus e a caatinga e tudo fosse tomando o corpo morto, você também iria morrendo, porque você estava totalmente ligado a esse outro corpo que estava morrendo. Paulo está usando essa figura para dizer assim: quem é que vai me livrar? Quem é que vai descosturar esse corpo que está atrás de mim, que não sou eu mais, esse velho homem? Ele responde dizendo assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, ou seja, nesses membros, da lei do pecado. Os hábitos, eles vão sendo tomados pela santidade, a santidade de Deus, não a nossa. É por isso que ele diz: sede santos como eu sou santo. Deus diz isso lá no Velho Testamento, e Pedro então vai lá e diz para nós. Não é para você tentar se santificar, mas para você acreditar no que Cristo fez por você. Ele vai santificar você, do começo ao fim. A sua luta é a luta para crer, não a luta para fazer. Crer que eficazmente Ele fez. Capítulo 7 deixa um recado para nós, que é: se você tentar de você mesmo vencer esse hábito, você não vai conseguir. Mas se você se regozijar pela vitória de Cristo, Cristo vai conseguir fazer isso em você. Por isso ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele vai tirar esse velho homem e deixá-lo cada vez mais inoperante na sua vida. Ele vai tirar esse corpo da morte que está fedendo ao seu lado. Ele vai tirar. É por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou para o capítulo 8 para a gente ler, para a gente orar. Diz assim, capítulo 8: Deus acertou em cheio quando Ele enviou seu Filho. Ele não tratou do problema como algo distante, sem importância. O nosso problema do pecado.
em seu Filho Jesus, Ele assumiu pessoalmente a condição humana. Ele entrou na confusão da humanidade que vive em conflito. Ele entrou para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como se fosse um paliativo para o pecado, nunca para uma cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas nós não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é isso que hoje a lei propõe para nós, é que em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Romanos 8 fala, então se inclina para o Espírito, aceita que Ele está fazendo alguma coisa boa em você, deixa Ele protagonizar a sua vida, deixa Ele tomar o controle, deixa Ele decidir por você, deixa Ele reagir por você, deixa Ele mudar suas percepções, suas ideias, deixa Ele mudar e tratar seu coração. Em vez de você tentar com toda a sua força ser cristão, deixe Cristo habitar em você. Não é você quem faz a vida ser santa, mas é a santidade de Deus que opera em você. Sabe o que é mais impressionante? É que a gente, no maior esforço de ser santo, a gente termina só sendo legalista. É isso que a gente consegue ser. Um bando de gente metida e arrogante, achando que acertou e que é melhor do que os outros. Mas quando a gente se debruça e diz, Senhor, que luta é essa? Como é que eu ainda continuo fazendo essas coisas? E deixa que o Espírito atue, Ele começa a revolucionar dentro da gente a nossa própria percepção e nossa maneira de pensar. Do mesmo jeito que, só estou fazendo uma analogia, do mesmo jeito que quando alguém está cheio de traumas, ele vai para um psicólogo, e à medida que conversa com um psicólogo, ele percebe uma série de maneiras de reinterpretar a sua vida, e assim ele se liberta dos traumas. Eu vou dizer que o Espírito faz exatamente essa reengenharia interior em nós, libertando a gente paulatinamente dos nossos hábitos pecaminosos e fazendo a gente viver uma vida santa. É viver de acordo com Deus, é viver pelo Espírito. Assim, eu queria ler com você, se Deus me permitir agora, eu queria ler com você o que está escrito aqui em Romanos capítulo 8 todo. Você pode, será? Romanos capítulo 8 todo. Eu vou ler do jeito que está aqui na mensagem. Com a chegada de Jesus, o Messias, aquele dilema que a gente tinha, quem me livrará do corpo dessa morte, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. Diga amém. Amém. Você crê nisso? Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Ele não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho Jesus assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como um paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora que o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir a sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus,
ficar obcecado consigo mesmo nessas questões, é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, para uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês o receberam e o têm habitado em vocês. Mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que Ele fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com o seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e muitos lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pais e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Ela está chegando. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. Amém. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições nesse momento. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta à medida que a gente tem expectativa. Tudo ao nosso redor observa a criação grávida. Os tempos difíceis de dor desse mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. O nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente não vemos o que nos causa isso, claro. Mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa, Ele ora por nós. Aleluia! E por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Aleluia! Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Aleluia! Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom.
Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele, nós vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como os seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome como ele chamou o seu. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu a nossa condição, ele se expôs ao pior quando ele enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo ou desalento, nem ameaças mais poderosas, nem apunhaladas pelas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos mataram a sangue frio porque odeiam a Ti, Senhor. Somos vítimas fáceis, eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo como Jesus, o nosso Senhor, nos escolheu e nos acolheu. Aleluia! Amém. Esses são os termos, irmãos, os termos da aliança dele conosco. E isso muda a nossa maneira não só de orar, mas de imaginar a vida. Nós somos pessoas agora livres para viver para Deus, e nesse mundo de dores a gente tem uma gestação dentro de nós. O mundo de Deus está chegando, irmãos. Essa realidade invisível vai tomar realidade visível, e nós somos aqueles que têm esperança, porque nós aspiramos essas coisas. Pode ficar mais difícil, que a gente tem fé. Eu já disse isso em alguns lugares aqui no Brasil, e disse lá fora do Brasil também. Eu tenho sempre dito isso. O tempo mais difícil na história da humanidade sempre foi uma gestação para as melhores ações do Espírito Santo na humanidade. Toda vez que tinha que haver um avivamento na história de alguém ou na história de um povo, esse povo precisava passar por um vale bem terrível. Talvez Deus deu um avivamento à igreja brasileira, mas uma coisa eu posso dizer, irmão, mesmo que Ele não dê para a igreja, que Ele dê para mim, por favor. Eu estou precisando. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso da minha fé aumentada, eu preciso da minha esperança aumentada, eu preciso do meu coração cheio e pleno, para eu não viver agonizando, vomitando as más notícias que tanto querem tomar meu coração, tanto querem me gerar desalento, desânimo, essa mordaça existencial. Aprenda a orar nos termos da aliança. Você não precisa fazer nada em relação ao Brasil, nem nada em relação à sua vida. Você só precisa de uma coisa: pedir: Deus, me ajuda a ver essa obra tão preciosa que Cristo fez, para que meu coração seja tomado da alegria da salvação. E eu me ofereça voluntariamente a Ti, para que o Senhor me use com poder nesse tempo cruel, para que Ele lhe use. Como Ele usou Neemias aí, domingo, se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso.
Vamos orar? Eu já passei do tempo. Mas vamos orar. Eu vou chamar você para orar, você ora como você quiser, mas aqueles que quiserem e puderem, ficar de joelho e você ora e depois você sai, vá na bênção, Deus abençoe, dá um abraço, se você puder dar um abraço também lá fora, mas Deus abençoe, irmão. Obrigado por você ter vindo, foi um bom tempo a gente estar junto aqui. Aqueles que vão para o grupo pequeno também vão em paz, que Deus abençoe a todos.